Capítulo 3. Ao sair do poço, o rosto do mineiro está tão pálido que se nota até mesmo através da máscara de pó de carvão. É devido ao ar sujo que ele vinha respirando. Ao sair, a palidez começa a passar. Para um sulista recém-chegado às regiões mineradoras, a cena de uma turma de centenas de mineiros saindo do poço da mina é estranha e meio esquisita. O rosto exausto, com a sujeira grudada em todas as cavidades, fica com uma fisionomia austera e selvagem. Mas quando estão com o rosto limpo, os mineiros nem se distinguem do resto da população. Eles caminham firmes, com os ombros bem eretos, uma reação à constante postura curva no subterrâneo. Mas em geral são de baixa estatura, e suas roupas grosseiras e mal feitas escondem os corpos bonitos. Um sinal marcante de todo mineiro está no nariz, com cicatrizes azuis. Todo mineiro tem cicatrizes azuis no nariz e na testa, e vai levá-las até a morte. O pó de carvão que flutua no subterrâneo entra em cada corte, e a pele cresce por cima, formando uma mancha azul, que parece uma tatuagem, e realmente é. Por causa disso, alguns homens mais velhos têm a testa toda riscada por veias azuis, como um queijo Roquefort. Na hora em que volta à superfície, o mineiro faz um gargarejo com um pouco de água para tirar o grosso do pó de carvão da garganta e das narinas. Daí vai para casa e se lava, ou então não se lava, segundo a sua natureza. Pelo que notei, a maioria prefere comer primeiro e se lavar depois, e eu também faria o mesmo se me encontrasse naquela situação. É normal um mineiro sentar para jantar com o rosto todo preto, como aqueles antigos cômicos que pintavam o rosto todo de preto, exceto pelos lábios bem vermelhos que ficam limpos com o ato de comer. Depois da refeição, ele pega uma grande bacia de água e se lava detalhadamente. Primeiro as mãos, depois o peito, o pescoço e as axilas. A seguir os braços, o rosto e o alto da cabeça. É no cabelo que a sujeira se agarra mais. Sua mulher então pega um pedaço de flanela e lava suas costas. Até aí ele lavou apenas a parte superior do corpo. O umbigo talvez continue sendo um ninho de pó de carvão. Mesmo assim, exige certa habilidade ficar passavelmente limpo com apenas uma bacia de água. De minha parte, precisei de 2 banhos completos depois de descer na mina. Só tirar a sujeira dos cílios já é um trabalho de 10 minutos. Em alguma das maiores e mais bem projetadas minas de carvão existem chuveiros à beira do poço. É uma enorme vantagem, pois não só o mineiro pode se lavar por inteiro todos os dias, com conforto e até mesmo luxo, como também nesses banheiros armários onde guardar a roupa de trabalho separada das roupas limpas do dia a dia. Assim, 20 minutos depois de sair do poço da cor de um negro retinto, ele já pode ir todo bem vestido assistir a um jogo de futebol. Mas são poucas as minas que têm banhos. Um dos motivos é que o veio de carvão não dura muito, por isso nem sempre vale a pena construir um local de banhos cada vez que se cava um poço. Não posso fornecer números exatos, mas parece provável que menos de um mineiro em cada 3 tenha acesso a um banho no local de trabalho. O mais provável é que os mineiros, em sua maioria, fiquem completamente negros da cintura para baixo pelo menos 6 dias por semana. Para eles, é quase impossível se lavar bem em sua própria casa. Cada gota de água tem que ser aquecida, e em uma sala minúscula que contém, além do fogão e vários móveis, uma esposa, alguns filhos e talvez um cachorro, simplesmente não há um lugar para tomar um banho decente. Mesmo usando uma bacia, é inevitável espirrar água nos móveis. Tem gente que fala que os mineiros não se lavariam direito nem que pudessem, mas isso é um absurdo, comprovado pelo fato de que onde há banhos nas minas quase todos os homens os utilizam. Só entre os muitos velhos persiste a crença de que lavar as pernas dá dor ciática. Quando existem banhos nas minas, eles são pagos inteira ou parcialmente pelos próprios trabalhadores, com um fundo de assistência aos mineiros. Às vezes a empresa mineradora paga, outras vezes o fundo arca com todos os custos. Mas, sem dúvida, até hoje as damas da pensão de Brighton continuam dizendo que se você puser um banheiro na casa desses mineiros, eles só vão usar para guardar carvão. É inacreditável que os mineiros se lavem com regularidade com que o fazem, tendo tão pouco tempo livre entre o trabalho e o sono. É um grande erro pensar que a jornada de trabalho do mineiro é de apenas 7 horas e meia. Essas 7 horas e meia são o tempo passado no trabalho em si, mas como já expliquei, é preciso acrescentar o tempo de trajeto pelas galerias, que poucas vezes é de menos de 1 hora, e com frequência chega a 3 horas. Além disso, a maioria gasta um tempo considerável para ir de casa até o trabalho. Em todos os distritos industriais há uma grande escassez de moradia, e é apenas nas pequenas aldeias mineradoras onde as casas ficam agrupadas em volta do poço,
que os homens podem ter certeza de morar perto do trabalho. Nas cidades maiores onde me hospedei, quase todos iam trabalhar de ônibus, e meia coroa por semana parecia uma quantia normal gasta no transporte. O mineiro com quem me hospedei estava trabalhando no turno da manhã, das 6 até 1h30 da tarde. Tinha que sair da cama às 3h45 e voltava depois das 3 da tarde. Em outra casa onde fiquei, um garoto de 15 anos trabalhava no turno da noite. Saía às 9 da noite e voltava às 8 da manhã. Tomava seu desjejum imediatamente, ia para a cama e dormia até às 6 da tarde. Assim, seu período de lazer era de 4 horas por dia. Na verdade, muito menos, descontando o tempo gasto tomando banho, comendo e se vestindo. Os ajustes que a família do mineiro é obrigada a fazer nas mudanças de turno devem ser extremamente cansativas. Se ele está no turno da noite, volta para casa na hora do desjejum. Se está no turno da manhã, volta para casa no meio da tarde. E se está no turno da tarde, volta para casa no meio da noite. E, seja como for, quer fazer a principal refeição do dia assim que chegar em casa, é claro. Nota que o reverendo W. R. Ing, em seu livro Inglaterra, acusa os mineiros de serem gulosos. Devo dizer que eles comem espantosamente pouco, julgando por aqueles com quem me hospedei. Comem um pouco menos do que eu. Muitos dizem que não conseguem cumprir o seu dia de trabalho depois de fazer uma refeição pesada, e o alimento que levam consigo é apenas um lanche. Em geral, chá frio e pão besuntado com dripping, uma carne gorda que carregam em uma marmita presa ao cinto. Quando o mineiro volta para casa, tarde da noite, sua mulher está à espera, mas quando está no turno da manhã, costuma fazer seu desjejum sozinho. Parece que a velha superstição que diz que dá azar ver uma mulher antes de sair para o trabalho de manhã ainda não está totalmente extinta. Dizem que nos velhos tempos, se o mineiro por acaso encontrasse uma mulher de manhã cedo, voltava para trás e não trabalhava naquele dia. Quando não conhecia as minas de carvão, também pensava como a maioria das pessoas, que os mineiros ganhassem bem. De maneira vaga, ouve-se dizer que o mineiro ganha 10 ou 11 xelins por turno. E fazendo uma rápida multiplicação, pode-se concluir que cada um ganha cerca de 3 libras por semana, ou 150 libras por ano. Mas dizer que um mineiro ganha 10 ou 11 xelins por turno é uma afirmação muito enganadora. Para começar, é apenas o getter o que realmente extrai o carvão, que ganha essa quantia. Um detailer, que coloca as escoras e cuida do teto, ganha menos, em geral 8 ou 9 xelins por turno. Além disso, quando o getter ganha por produção, um tanto por tonelada extraída, como ocorre em muitas minas, ele depende da qualidade do carvão. Uma pane nas máquinas ou uma falha, isto é, uma camada de rocha atravessando o veio de carvão, podem roubar seu salário de um dia ou 2 inteiros. E de qualquer forma, não se deve pensar que um mineiro trabalha 6 dias por semana, 52 semanas por ano. Quase com certeza haverá dias em que ele é dispensado. O salário médio que um mineiro ganhava em cada turno trabalhado, considerando todas as idades e ambos os sexos na Grã-Bretanha em 1934, era de pouco mais de 9 xelins. Se todos estivessem trabalhando o tempo todo, isso significaria que o mineiro ganharia pouco mais de 142 libras por ano, ou seja, quase 2 libras e 15 xelins por semana. Seu salário real, porém, é muito inferior a isso, pois a quantia citada de 9 xelins e pouco é apenas uma média dos turnos realmente trabalhados, sem computar os dias sem trabalho. Conferi aqui 5 comprovantes de pagamentos de um mineiro de Yorkshire por 5 semanas não consecutivas, do início de 1936. Fazendo a média, o salário semanal bruto que eles recebem é de 2 libras, 15 xelins e 2 pence, ou seja, uma média de quase 9 xelins e 2,5 pences por turno. Acontece que são valores do inverno, quando quase todas as minas funcionam em tempo integral. Com a chegada da primavera, a extração de carvão diminui e mais homens ficam parados temporariamente, quando outros que ainda estão tecnicamente trabalhando são dispensados por um dia ou 2 a cada semana. Fica evidente, portanto, que 150 libras ou mesmo 142 libras é uma estimativa extremamente exagerada da renda anual de um mineiro. No ano de 1934, a média dos rendimentos anuais brutos de todos os mineiros em toda a Grã-Bretanha foi apenas 115 libras, 11 xelins e 6 pences. Variava consideravelmente de um distrito para o outro, alcançando 133 libras, 2 xelins e 8 pences na Escócia, ao passo que em Durham ficou abaixo de 150 libras, ou seja, pouco mais que 2 libras por semana. Cito esses números a partir de The Coal Scuttle,
de Joseph Jones, prefeito de Barnsley, Yorkshire. Ele esclarece que esses números se referem aos salários dos jovens, assim como os dos adultos, abrangendo tanto os mais qualificados quanto os de menor salário. Salários maiores também estão incluídos nesses números, inclusive os vencimentos de certos cargos de chefia e outros mais bem pagos, assim como as quantias mais altas pagas pelas horas extras. Sendo médias, esses números não revelam a situação real de milhares de trabalhadores adultos cujos ganhos ficaram substancialmente abaixo da média, recebendo apenas 30 ou 40 shillings por semana, ou menos ainda. Notem que nem esses salários miseráveis são brutos. Sobre eles ainda incidem descontos de todo tipo, deduzido a cada semana. Eis aqui uma lista de deduções semanais que me foi apresentada como típica em um distrito de Lancashire. Seguro, desemprego e saúde, 1 shilling e 5 pence. Aluguel da lâmpada, 6 pence. Para afiar as ferramentas, 6 pence. Para conferir o peso, 9 pence. Enfermaria, 2 pence. Hospital, 1 pence. Fundo beneficente, 6 pence. Taxas do governo, 6 pence. Total, 4 shillings e 5 pence. Nota: antes de adotar o sistema decimal internacional em 1971, o Reino Unido usava o shilling como a moeda divisionária. 1 shilling equivalia a 12 pence, ou 1/20 de libra. Depois deste ano, o shilling foi substituído pela nova moeda de 5 pence. Alguns descontos, como o fundo beneficente e as taxas, são de responsabilidade dos próprios mineiros. Outros são impostos pela mineradora. Nem sempre são iguais em todos os distritos. Por exemplo, a exploração absurda de fazer o mineiro pagar pelo aluguel de sua lâmpada, como os 6 pence por semana, daria para comprar várias lâmpadas durante um ano. É algo que não ocorre em todo lugar. No entanto, os descontos sempre perfazem mais ou menos a mesma quantia. Nos 5 comprovantes de pagamento do mineiro de Yorkshire, a média do salário semanal bruto é de 2 libras, 15 shillings e 2 pence, mas o salário médio líquido é de apenas 2 libras, 10 shillings, 6,5 pence, ou seja, o desconto totalizava 4 shillings e 7,5 pence por semana. Mas o comprovante de pagamento só menciona, naturalmente, os descontos impostos ou pagos através da mineradora. É preciso acrescentar as taxas sindicais, que elevam os descontos a mais de 4 shillings. Podemos afirmar com bastante segurança que os descontos de vários tipos tiram cerca de 4 shillings do salário semanal de cada mineiro adulto. Assim, aquele valor de 115 libras, 11 shillings e 6 pences, considerado o salário anual médio dos mineiros em toda a Grã-Bretanha em 1934, deveria na verdade baixar para perto de 105 libras. Entretanto, a maioria dos mineiros recebe doações em espécie, pois podem comprar carvão para seu próprio uso a preço reduzido, em geral 8 ou 9 shillings por tonelada. Mas, segundo Jones, citado anteriormente, o valor médio de todas as doações em espécie, considerando o país como um todo, é de apenas 4 pences por dia. E essa quantia, em muitos dos casos, é inferior aos gastos com transporte diário para o trabalho. Assim, considerando a indústria carvoeira como um todo, o salário que um mineiro pode realmente levar para casa e chamar de seu não ultrapassa em média 2 libras por semana, talvez um pouco menos. Afinal, qual a quantidade média de carvão produzida por um mineiro? O volume aumenta constantemente, embora devagar. Em 1914, cada mineiro produzia em média 253 toneladas. Em 1934, já produzia 280 toneladas. Essa, naturalmente, é uma quantia média para mineiros de todos os tipos. Os que trabalham de fato no veio de carvão extraem uma quantia imensamente maior. Em muitos casos, bem mais de 1.000 toneladas cada um. Mesmo considerando que 280 toneladas seja um número representativo, vale notar que tremenda façanha é essa. Pode-se ter uma ideia melhor comparando a produção de um mineiro com a de outra pessoa. Se eu viver até os 60 anos, provavelmente produzirei 30 romances, ou seja, o suficiente para encher 2 prateleiras do tamanho médio de uma biblioteca. Nesse mesmo período, um mineiro médio produz 8.400 toneladas de carvão, o suficiente para pavimentar Trafalgar Square inteira, com meio metro de profundidade, ou para abastecer 7 famílias grandes por mais de 100 anos. 3 dos 5 comprovantes de pagamento que mencionei estavam carimbados com as palavras desconto por morte. Quando o mineiro morre em serviço,
é comum que os colegas ajudem a viúva com a subscrição, em geral doando um xelim cada um, que é recolhido pela empresa mineradora e automaticamente deduzido dos seus salários. Mas aqui o detalhe significativo é o carimbo de borracha. O índice de acidentes entre os mineiros é tão alto em comparação com as demais profissões que as mortes entram nas contas naturalmente, quase como se fosse uma pequena guerra. Todos os anos morre 1 a cada 900 mineiros e aproximadamente 1 a cada 6 é ferido. Esses ferimentos em geral são pequenos, claro, mas um bom número deles resulta em invalidez permanente. Isso significa que, se a vida de um trabalho de um mineiro é de 40 anos, suas chances de vir a ter uma lesão são de quase 7 para 1, contra a sua possibilidade de escapar, e pouco mais de 20 para 1 para a possibilidade de morrer num acidente. Nenhuma outra profissão se aproxima desse grau de risco. A próxima mais perigosa é a navegação, já que um marinheiro, em cada 1.300 aproximadamente, morre em serviço todos os anos. Esses números correspondem à categoria dos mineiros em geral, considerando os que de fato trabalham nas galerias subterrâneas. A proporção de ferimentos é muito maior. Todos os mineiros veteranos com quem conversei já sofreram algum acidente sério ou viram um companheiro morrer. Cada família de mineiros tem suas histórias para contar, sobre um pai, um irmão ou um tio morto em serviço. Dizem, ele caiu 200 metros lá embaixo e eles nem teriam recolhido os pedaços se ele não estivesse de macacão novo, etc, etc. Algumas dessas histórias são estarrecedoras. Um deles me relatou como um colega Deitler ficou soterrado debaixo de uma grande pedra em um desabamento. Os companheiros correram até ele e conseguiram livrar a sua cabeça e ombros para que ele pudesse respirar. O pobre coitado estava vivo e falou com eles. Os outros perceberam que o teto estava prestes a desabar outra vez e foram obrigados a correr para se salvar. Dessa forma, ele ficou soterrado uma segunda vez. Novamente, os colegas correram até lá e lhe soltaram a cabeça e os ombros. E mais uma vez ele estava vivo e falou com eles. O teto então desmoronou de novo. E nessa terceira vez, eles só conseguiram libertar o colega depois de várias horas, quando, é claro, ele já estava morto. Quem me contou essa história não achava uma história especialmente terrível, pois ele mesmo já tinha ficado soterrado uma vez, mas por sorte caiu com a cabeça enfiada no meio das pernas, de modo que tinha um pequenino espaço para respirar. Para ele, o mais significativo é que aquele Deitler sabia perfeitamente que o local onde estava trabalhando era perigoso e, portanto, ia para a mina todos os dias já esperando um acidente. A coisa ficou martelando na cabeça dele a tal ponto que ele passou a dar um beijo na esposa antes de ir para o trabalho. E ela me disse depois que já fazia mais de 20 anos que ele não lhe dava um beijo. O motivo mais comum dos acidentes é a explosão de gás, algo que sempre está mais ou menos presente na atmosfera do poço da mina. Existe uma lâmpada especial para testar a presença de gás em pequenas quantidades. Em maiores quantidades, ele pode ser detectado pela lamparina Dave comum, que queima com chama azul. Se o pavio puder ser aumentado ao máximo e a chama continuar azul, é porque a proporção de gás está perigosamente alta. E mesmo assim, é difícil de detectar, pois o gás não se distribui de forma homogênea pela atmosfera, mas se concentra nas fendas e rachaduras. Antes de começar a trabalhar, o mineiro muitas vezes testa o gás, enfiando sua lâmpada em todos os cantos. O gás pode ser inflamado por uma centelha durante as operações de explosão, por uma picareta que arranca uma fagulha de uma pedra, ou mesmo por uma lâmpada defeituosa, ou ainda pelos chamados gob fires, fogo gerado naturalmente que fica queimando em brasa no pó de carvão e é muito difícil de apagar. Os grandes desastres na mineração que acontecem de tempos em tempos quando morrem centenas de homens, em geral são causados por explosões, e assim costumamos pensar que a explosão é o principal perigo em uma mina. Na verdade, a grande maioria dos acidentes se deve aos riscos normais e cotidianos das galerias, e em especial aos desabamentos de teto. Há, por exemplo, os potholes, buracos redondos de onde pode se projetar uma pedra enorme, capaz de matar um homem com a rapidez de uma bala de revólver. E as novas máquinas e a maior velocidade do trabalho, de modo geral, tornaram as tarefas mais perigosas. Esta é a opinião de quase todos os mineiros com quem conversei, fora uma única exceção. Pode até ser que eles digam isso, em parte por conservadorismo, mas eles podem lhe apresentar muitas razões. Para começar,
A velocidade com que hoje se extrai carvão significa que durante várias horas de cada vez, um grande pedaço de teto fica perigosamente desprotegido, sem nenhum esteio. Há também a vibração, que sacode tudo e faz com que tudo se solte, e ainda o barulho, que não deixa perceber os sinais de perigo. Temos que lembrar que a segurança de um mineiro debaixo da terra depende sobretudo da sua própria habilidade e cautela. O mineiro experiente afirma que sabe por uma espécie de instinto quando o teto não tem segurança. Ele expressa isso dizendo: "Eu sinto o peso do teto em cima de mim." Ele consegue, por exemplo, ouvir o leve estalar das madeiras que servem de esteio. E é por isso que se prefere usar esteios de madeira em vez de arcos de sustentação feito de ferro. É porque a madeira, quando está prestes a quebrar, dá o aviso, rangendo ao passo que o arco metálico inesperadamente se solta e sai voando. O barulho tenebroso das máquinas torna impossível escutar qualquer outra coisa, e assim o perigo aumenta. Na hora em que o mineiro sofre um acidente, é difícil socorrê-lo de imediato. Ele fica ali, esmagado, debaixo das pedras pesadíssimas, em algum terrível buraco embaixo da terra. E mesmo depois de ser retirado de lá, é preciso arrastá-lo por 1 ou 2 quilômetros, talvez, pelas galerias onde ninguém consegue ficar em pé. Quando se conversa com um homem que sofreu um acidente, em geral se descobre que demorou umas 2 horas até conseguirem levá-lo até a superfície. E às vezes, é claro, há acidentes no elevador. Aquelas caixas metálicas sobem e descem centenas de metros com a velocidade de um trem expresso, operada por alguém na superfície que não enxerga o que está acontecendo lá embaixo. Ele tem alguns indicadores muito delicados, que lhe dizem até onde o elevador já desceu, mas está sujeito a errar, e já houve casos em que o elevador se arrebentou no fundo da mina caindo à máxima velocidade. É um modo pavoroso de morrer. Imagino que enquanto aquela minúscula caixa de aço despenca pela escuridão, deve haver um momento em que os 10 homens trancados lá dentro sabem que alguma coisa deu errado. E os segundos restantes antes de serem despedaçados no choque é algo que não se consegue imaginar. Um mineiro me contou que certa vez estava em um elevador quando algo deu errado. O elevador não diminuiu a velocidade quando deveria, e eles acharam que um cabo devia ter arrebentado. Por fim, chegaram ao fundo em segurança, mas quando ele saiu do elevador, descobriu que tinha quebrado um dente, de tanto cerrar os dentes com força na expectativa do baque terrível. Esses trabalhadores parecem saudáveis, como tem que ser, considerando o esforço muscular que se exige deles. São sensíveis ao reumatismo, e quem tem problema nos pulmões não dura muito tempo naquele ar impregnado de pó. Mas a doença profissional mais típica é o nistagmo. Trata-se de uma doença dos olhos que faz com que o globo ocular oscile de uma maneira estranha ao se aproximar da luz. Deve ser causado pelo trabalho semi-escuridão, e às vezes resulta em cegueira total. Os mineiros que se tornam deficientes dessa maneira ou de qualquer outra são indenizados pela companhia mineradora, às vezes com uma soma única, às vezes com uma pensão semanal. Essa pensão nunca passa de 29 xelins por semana. Se cair abaixo de 15 xelins, o deficiente também pode conseguir algo da assistência social. Se eu fosse um mineiro deficiente, sem dúvida, preferiria receber a quantia toda de uma vez, pois pelo menos saberia que tinha o meu dinheiro na mão. Sabemos que as pensões por invalidez não são garantidas por nenhum fundo centralizado, de modo que se a mineradora falir, será o fim da pensão, embora este figure entre todos os credores. Em Wigan, passei algum tempo com um mineiro que sofria do problema visual, sequela do trabalho, o nistagmo, que já mencionei. Ele conseguia enxergar até o outro lado da sala, mas não muito mais que isso. Vinha recebendo uma indenização semanal de 29 xelins, havia 9 meses, mas a mineradora agora falava em lhe dar uma indenização parcial de 14 xelins semanais. Tudo dependia de saber se o médico lhe daria um atestado de aptidão para realizar tarefas leves na superfície. E mesmo que o médico o aprovasse, não haveria, nem é preciso dizer, nenhuma tarefa leve disponível. Mas ele poderia receber a pensão da assistência social e assim a mineradora economizaria 15 xelins por semana. Observando esse homem ir até o escritório da mineradora para receber sua indenização, fiquei impressionado com as profundas diferenças que ainda são feitas em função do status. Ali estava um homem que tinha ficado meio cego realizando um dos trabalhos mais úteis que existem e recebia uma pensão a qual tinha direito pleno. Se é que alguém neste mundo tem direito a alguma coisa. E contudo, ele não podia exigir essa pensão. Não podia, por exemplo,
retirá-la como e quando desejasse. Tinha que ir até o escritório uma vez por semana, em dia e hora determinada pela empresa, e quando chegava lá, era obrigado a esperar durante horas no vento frio. Parecia também que se esperava dele que tirasse o chapéu e demonstrasse gratidão a quem quer que lhe pagasse, e de qualquer forma tinha que perder uma tarde inteira e gastar 6 pence com a passagem de ônibus. Tudo é muito diferente para um membro da burguesia, mesmo para alguém tão modesto e mal vestido como eu. Mesmo quando estou à beira da fome, tenho certos direitos vinculados ao meu status de classe média. Não ganho muito mais que um mineiro, mas pelo menos recebo o dinheiro do meu banco de uma maneira apropriada a um cavalheiro e posso retirá-lo quando eu quiser. E mesmo quando minha conta bate no zero, o pessoal do banco continua sendo minimamente educado. Essas pequenas diferenças, isso de sempre ter que esperar, sempre ter que fazer tudo segundo a conveniência dos outros, é algo inerente à vida de uma classe trabalhadora. Existem 1000 fatores que pesam constantemente sobre o trabalhador e o pressionam a assumir um papel passivo. Ele não age, os outros é que agem sobre ele. Ele se sente escravo de uma autoridade misteriosa e tem a firme convicção de que eles nunca vão lhe permitir fazer isso, aquilo e aquilo outro. Uma ocasião, quando eu estava colhendo lúpulo, perguntei aos outros suados colhedores que ganhavam menos de 6 pence por hora por que não formavam um sindicato. Imediatamente me responderam que eles nunca permitiriam. Quem eram eles? Perguntei. Ninguém sabia, mas estava claro. Eles eram onipotentes. Uma pessoa de origem burguesa passa pela vida com alguma expectativa de conseguir aquilo que deseja dentro de limites razoáveis. Daí se segue que, em momentos de tensão, são as pessoas educadas que costumam se apresentar para lidar com a situação. Elas não são mais talentosas do que as outras e sua educação, por si mesmo, em geral, é totalmente inútil, mas estão acostumadas a receber certa deferência e assim têm a ousadia que é necessária a um líder. O fato de que essas pessoas vão dar um passo à frente, sem dúvida nenhuma, parece ser considerado natural, sempre, em todo lugar. Na história da Comuna, de Lisa Garay, há um trecho interessante descrevendo os fuzilamentos ocorridos depois que a Comuna foi debelada. As autoridades estavam fuzilando os líderes, e como não sabiam quem eles eram, escolhiam-nos segundo o princípio que os da classe superiores deveriam ser os líderes. Um oficial foi percorrendo uma fila de prisioneiros, escolhendo os tipos que pareciam mais prováveis. Um homem fuzilado porque usava relógio, outro porque tinha uma cara inteligente. Eu não gostaria de ser fuzilado por ter uma cara inteligente, mas sou obrigado a concordar que, em quase todas as revoltas, os líderes costumam ser aqueles que pronunciam o H. Fim do 3º capítulo.